Sejam muito bem-vindos a mais uma análise da nossa série. Hoje, a gente vai mergulhar direto num trabalho super instigante do Marconi Farias, chamado Os Filhos de Abraão, entre a carne, a promessa e o espírito. Vamos entender como essa linhagem ancestral não é só um registro histórico antigo e empoeirado, mas sim um projeto arquitetônico vibrante da própria teologia. Vamos lá. A grande questão que vai guiar a gente hoje é a seguinte: a descendência de Abraão é apenas genética ou um mapa espiritual? Sabe, é muito comum bater o olho nesses relatos milenares e ver só uma árvore genealógica comum, mas o que a gente vai descobrir juntos é que essa família famosa funciona, na verdade, como uma planta baixa impressionante, um mapa teológico profundo que descreve cirurgicamente a nossa própria condição humana. Então, vamos para a nossa primeira parte, a arquitetura da fé e o drama da redenção. Olha só, limitar Abraão a um patriarca histórico é perder totalmente a essência revolucionária do texto. Ele é, antes de tudo, um arquétipo. Nas gerações dele estão codificadas as maiores tensões da humanidade: o esforço humano contra a dependência divina, a lei contra a graça. O apóstolo Paulo resume isso perfeitamente lá em Gálatas. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. O ponto central é que a linhagem espiritual importa absurdamente mais do que a biológica. Abraão se torna o pai espiritual universal de todos os que creem. Mas antes de avançar para o primeiro filho dessa linhagem, a gente precisa alinhar um conceito fundamental. O termo carne na teologia de Paulo não tem nada a ver com a anatomia humana, tá? Significa a independência humana de Deus. É aquela tentativa exaustiva de produzir resultados espirituais na nossa própria força, sem se submeter à direção do Espírito. Ter essa lente bem limpa é vital para entender o que vem a seguir. Isso nos leva à parte 2. Ismael, a lógica humana e a tentativa de antecipar a promessa. A história do Ismael nasce diretamente da nossa ansiedade humana. Diante do que parecia ser um silêncio total de Deus sobre um herdeiro, Sara e Abraão tentam dar aquele jeitinho, usando métodos totalmente lógicos para forçar uma solução. E a análise do texto é incisiva sobre isso. O que era da escrava nasceu segundo a carne. Ismael simboliza exatamente a autossuficiência que a gente acabou de falar. É a prova de que a nossa pressa, agindo sozinha, simplesmente não consegue gerar a herança eterna. Mas tem um detalhe maravilhoso contido na fonte original que estamos explorando. A graça alcança a imperfeição. Deus não abandona Ismael. Isso traz uma constatação profunda. As escolhas imperfeitas feitas através da ansiedade não cancelam a misericórdia de Deus. A compaixão divina tem esse hábito incrível de ultrapassar as nossas falhas. Seguindo pelo nosso mapa, chegamos à parte 3. Isaac, o milagre divino e a intervenção soberana. O jogo vira totalmente com Isaac, o filho da promessa. Ele entra em cena no momento em que já era biologicamente impossível para Sara conceber. Então, de um lado, a gente tem o Ismael representando o esforço e a lógica humana. Do outro, temos Isaac, que é o puro milagre e intervenção divina. Essa tensão ilustra perfeitamente a diferença brutal entre tentar garantir o destino com as próprias mãos e confiar inteiramente em Deus. E o mais incrível é que o nascimento de Isaac vai muito além de um evento biológico feliz. É uma tipologia espiritual. Ele prepara o terreno para a nova criação, apontando direto para coisas como o nascimento virginal de Cristo, a necessidade do novo nascimento espiritual, a salvação ancorada unicamente na graça e um povo inteiramente produzido pelo Espírito. Tudo se conecta a esse evento. Aí a escala da nossa análise aumenta muito na parte 4, que jura a expansão global e o horizonte universal da bênção. Depois que Sara morre, a linhagem não para ali não. Acontece uma expansão massiva pelo mundo através dos filhos de Abraão com Quetura. Temos esses nomes aqui: Zímbria, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Quase sempre negligenciados, né? Mas o autor destaca que eles têm um valor simbólico gigantesco nessa arquitetura teológica. Eles funcionam como representantes da expansão das nações, indicando que a bênção jamais ficaria contida num único território. Isso ilustra brilhantemente aquela famosíssima promessa em Gênesis: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os filhos de Quetura são uma antecipação visual espetacular dessa promessa tomando forma. Eles demonstram que, desde o primeiro momento, o grande objetivo era incluir diversas nações e culturas no plano de redenção. A semente já estava lá. O que nos traz ao topo dessa nossa construção, na parte 5, Cristo, o verdadeiro descendente e o herdeiro da promessa. Todo esse drama imenso converge para uma única pessoa.
Olhem só esta frase que abre o Evangelho de Mateus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Isso não é um registro de cartório chato, é uma declaração teológica estrondosa. O texto afirma que Cristo não é só um sucessor, mas o cumprimento total da aliança. Ele é o verdadeiro Israel perfeito. Acompanhando esse fluxo histórico, a gente sai da era dos patriarcas com a promessa, passa para a geração seguinte, consolidada na fé de Isaque, entra na era profética cheia de esperança e finalmente deságua no primeiro século com Cristo. Fica muito evidente como cada época constrói a base para que todas as linhas e promessas convirjam impecavelmente no final. Chegamos então à nossa sexta e última parte, o Espírito, a continuidade viva e a aliança atualizada. Seria fácil presumir que a história termina abruptamente na cruz, certo? Mas de jeito nenhum, a promessa continua ativa e sendo permanentemente atualizada pelo Espírito Santo. O Pentecoste serve como a expansão global definitiva daquela promessa. As múltiplas línguas reúnem nações inteiras num único corpo e espiritual. É aqui que a linhagem deixa de ser algo genético para se tornar algo vitalmente impulsionado pelo Espírito. O apóstolo Paulo crava isso em Romanos, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa frase consolida o argumento central da nossa análise. É o próprio Espírito operando dentro da gente que confere a posição real de verdadeiros filhos. A genética simplesmente já não dita mais as regras. Então, juntando tudo, olhem que estrutura genial. Ismael revela onde estão os limites da carne. Isaque manifesta o poder imenso da promessa. Quetura anuncia a abrangência global. Cristo entra e reúne tudo nele mesmo. E o Espírito Santo fecha o ciclo perpetuando a aliança. É como um quebra-cabeça gigante onde todas as peças se encaixam. E para amarrar tudo isso com chave de ouro, ouvimos esta poderosa conclusão de Paulo. Assim, a promessa vem pela fé, para que seja segundo a graça. O grande ensinamento aqui é que a verdadeira herança jamais teve a ver apenas com a pureza do sangue. Tudo é sobre estar imerso integralmente na graça. O que nos deixa, no fim das contas, com esta reflexão para levar para a vida. A verdadeira herança é baseada no nosso próprio esforço exaustivo ou em cultivar uma fé viva. Ao desvendar esse mapa, vemos como textos super antigos ainda revelam conflitos muito atuais sobre o controle humano contra a confiança em Deus. Esperamos que essa análise ilumine as leituras de todos que nos acompanham e instigue ainda mais a curiosidade de vocês. Um grande abraço e até a nossa próxima explicação.